Pai do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria poder estar com você mais uma vez aqui num bate-papo desta feita com nosso querido pastor Douglas Batista, ele que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, além de muitas outras funções, ele exerce esse cargo importantíssimo para a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e está lecionando uma matéria aqui na Academia de Pregadores, no curso de bacharel em Teologia. Pastor Douglas Batista, qual a matéria? Vamos lá, esse povo saber aí qual o assunto será. Maravilha. Paz do Senhor, pastor Moisés. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs. Nós estamos com muita alegria, muita honra participando desse grande projeto aqui da Academia de Pregadores com a disciplina Teologia do Novo Testamento. Nós abordamos os 27 livros do Novo Testamento, os Evangelhos, a Epístola de Paulo, as Epístolas Gerais, o livro de Atos e também o Apocalipse, fazendo então uma abordagem teológica num panorama da teologia constante da nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Que benção. O pastor, ele é licenciado em Filosofia, Sociologia, enfim, muitas formações, um currículo realmente que dignifica ainda mais o trabalho da Academia de Pregadores, em poder contar com o senhor aqui conosco, pastor Douglas, muito nos alegra. E estão chegando as perguntas aqui dos nossos alunos. O Joelson está perguntando qual o seu conselho para quem quer começar a estudar teologia. Bem, o meu conselho é de que, primeiro, esse propósito deve ser colocado em prática. Nós precisamos sair do campo das ideias e partir para as ações. Então, um curso básico de teologia, um curso médio de teologia, dependendo do grau de informação, de instrução que os irmãos possam já ter, nós temos agora a oportunidade do curso avançado em teologia, oferecido aqui pela própria Academia de Pregadores, que é EAD, então cada um faz o seu próprio tempo, estuda no seu próprio ritmo. Então, o meu conselho é seguir adiante. Vamos sair do campo das ideias e partir para a ação. O Diego Reis está perguntando qual é a diferença entre teologia à distância e teologia presencial. Bem, a diferença básica... Acredito que seja na didática, né, a pergunta dele, né? Deve ser na didática, né? A diferença é de que a sala de aula presencial, existe essa interação maior entre professor e aluno. Porém, o conteúdo programático é o mesmo. Não há diferença em relação ao conteúdo. A didática diferencia pela essa simples razão de não haver a interação ao vivo, instantânea. Mas a EAD, ela proporciona que o aluno possa assistir a aula e manter o diálogo com o seu professor, por meio dos dispositivos que existem e aplicativos disponíveis, o que acaba, então, facilitando esse ensino-aprendizado entre aluno e professor. Perfeito. A Sinamar está perguntando qual o melhor comentário bíblico para quem está iniciando que o senhor indica. Bem, pessoalmente eu posso indicar alguns, depende sempre muito do quanto nós desejamos aprender e também da nossa perspectiva teológica. Como pentecostais, nós temos um comentário bíblico publicado pela CPAD, que é chamado de Comentário Bíblico Pentecostal, que é editado por Roger Strong e está disponível na CPAD, à venda aí online. Ele é muito bom, ele traz uma perspectiva da nossa teologia pentecostal. Perfeito. Pastor Douglas, o Eduardo está perguntando qual uma perspectiva para o ministério nesse tempo presente, na sua visão? Esse tempo presente é um tempo muito difícil. Nós vivemos esse período chamado de pós-modernidade, onde a sociedade é líquida, os valores absolutos foram substituídos pelos valores relativos e existe esse grande desafio. O ministério, o ministro do Evangelho,
ele precisa ter um compromisso inegociável com as doutrinas bíblicas para não ceder, para não ter a tentação de ceder a nenhum modismo. Nós precisamos defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Acredito que esse é o maior dos desafios. Os dons espirituais, nos dias de hoje, o Renier está perguntando, os dons espirituais nos dias de hoje, que estão em evidência, eles, como fazer para preservá-los vivos e acesos na igreja? É isso que ele coloca aqui. É importante essa pergunta, porque, por exemplo, quando Martinho Lutero ele fixou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, a tese, se não me engano, de número 54, ele fazia uma reclamação de que se dava muito tempo na missa para se falar de indulgências e quase nada para se falar da palavra de Deus. Então, para nós mantermos aceso os dons espirituais, é preciso que no púlpito da igreja se pregue e se fale sobre isso. Nossa, que fantástico. Pastor Douglas, agora uma pergunta minha mesmo. O tempo ministerial para o aluno, para o exercício do ministério do aluno, no que diz respeito ao entendimento da palavra, ele precisa ser dosado com quais ingredientes, na sua visão? O tempo de aprendizado, não se refere? Isso, o tempo de aprendizado. Bem, o tempo de aprendizado, na minha concepção, ele se dá por várias questões. Na questão pedagógica, tem o desenvolvimento cognitivo de cada um. Então, algumas pessoas aprendem mais rápido, outras aprendem mais devagar. Isso não significa dizer que um seja mais inteligente ou menos inteligente. É desenvolvimento cognitivo. Então, a própria didática, a pedagogia e os educadores, de modo geral, precisam reconhecer o tempo de cada pessoa, que é distinto. Agora, existe também a questão da maturidade espiritual. A própria Escritura diz que cada um não deve saber além daquilo que convém, que devemos saber cada um segundo a medida da fé, porque algumas pessoas não têm maturidade espiritual suficiente, às vezes, para entender determinados mistérios que estão revelados na palavra de Deus. Desse modo, é preciso que a gente mesmo reconheça os próprios limites e cada um desenvolva de acordo com a sua própria capacidade. Pois bem, que alegria. Pastor Douglas Batista, deixe para nós suas considerações finais e um conselho para os nossos alunos da Academia de Pregadores no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus. O senhor já falou tanta coisa boa, mas eu sei que tem muito nessa fonte ainda. Muito bem. Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade de conversar com os estudantes de teologia, agradecer ao pastor Moisés pela oportunidade de fazer parte da equipe do corpo docente da Academia de Pregadores, parabenizar a instituição pela iniciativa do lançamento desse novo curso, o curso avançado em teologia, e dizer aos alunos, aos estudantes em geral, que o aprendizado é uma constância. O aprendizado nunca encerra. O aprendizado ele é dia a dia. Então, ao terminar um curso, não fique satisfeito com ele. Parte logo para o próximo. Vamos sempre continuar aprendendo em todas as áreas do conhecimento para melhor servir o reino de Deus. Há um adágio no meio acadêmico que diz que quem lê sabe mais. Porém, nós, os cristãos, lemos e aprendemos não meramente para saber mais, mas, sobretudo, para servir melhor. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. E quem está falando isso é alguém que tem no seu currículo um empenho muito grande. Louvar a Deus pela sua vida, porque a gente vê no senhor um exemplo de dedicação e empenho ao ensino. Quantas graduações o senhor já participou? Está participando de mais uma agora que eu sei. Nós fizemos, pela misericórdia de Deus, com muita luta e dificuldade, porque eu estudei teologia num tempo em que o entendimento era outro, né? E havia muita oposição naquela época, mas Deus me deu a graça, então, de fazer
uma graduação em teologia, uma graduação em pedagogia, uma graduação em filosofia, uma graduação, essa de filosofia é junto com a sociologia, e uma graduação de ensino religioso. Então seriam 5 graduações e depois, aí como disse, não pode parar, tem que continuar. Aí fui adiante e fiz então 2 pós-graduações chamada de Lato Sensu, que é especialização, uma em docência do ensino superior e outra especialização em Bíblia. E aí fui para o Stricto Sensu, que é o mestrado. Fiz um mestrado em Teologia do Novo Testamento e depois aí eu fiz um outro mestrado em Ciência das Religiões e depois me deu a oportunidade de fazer um doutorado em Teologia Sistemática. E aí agora mais recentemente surgiu a Teologia Pública, que é a que eu estou fazendo agora. Já são 4 anos estudando Teologia Pública e conforme o pastor Moisés já aqui adiantou, eu estou com a banca de defesa marcada agora para o dia 28 de março. Peço até oração, né? Porque é sempre muito difícil. Por mais experiência que se tenha, é uma nova teologia, quer dizer, não é uma teologia que tem novidade, mas é uma teologia pública que trata do relacionamento do cristianismo com o espaço público. Então, é uma teologia diferente, né? Uma perspectiva diferente. E depois de 4 anos de estudos, eu consegui concluir a tese e agora vou aguardar para fazer a defesa na banca. E permitindo Deus, né? A minha esposa que não está muito satisfeita com a ideia, mas ainda pretendo, terminado essa, entrar num pós-doc, que estamos ainda trabalhando o tema, mas será na área da teologia com a educação cristã. Que fantástico. Quem está lhe incentivando a estudar é alguém que se empenhou a estudar. E eu fico muito feliz, pastor Douglas, por o senhor disponibilizar tudo aquilo que Deus lhe concedeu, o senhor entender, compreender das Sagradas Escrituras, compartilhar com os alunos aqui da Academia de Pregadores. A alegria é toda minha e eu quero enfatizar isso, o desejo de aprender, primeiro, porque ele traz um crescimento pessoal, né, espiritual, acadêmico e amadurecimento. Mas, sobretudo, nós, enquanto cristãos, eu quero repetir e ratificar isso. O desejo de aprender deve ser um propósito maior para poder servir melhor.